Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e na aula de hoje nós vamos conhecer o capitalismo. Pois é, você já deve ter ouvido falar de capitalismo, já deve ter sido chamado de capitalista ou já deve ter falado que você é tudo menos capitalista. Pois é, mas afinal, o que seria o capitalismo? O que ele representa pra gente? O que ele tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida? O que ele tem a ver com as ciências humanas de forma geral, com a geografia, com a sociologia, com a história? Pois é, hoje nós vamos entender como ele funciona, lembrando que o capitalismo é algo extremamente complexo e que uma aula só não daria pra gente entender tudo. Porém, hoje a gente vai conhecer seus principais aspectos, suas principais características e as 3 fases pelas quais o capitalismo já passou, tá bom? Nós vamos entender a evolução do seu processo, né, de crescimento, de transformação. Bom, para a gente começar, a gente tem que entender o que é capitalismo. Ali a gente tem uma foto muito legal, uma imagem, né, que montaram na internet, usando capitalismo aprecie sem moderação. Na verdade, ali a gente tem 2 marcas em destaque, né? A Coca-Cola e o McDonald's, né? São 2 grandes marcas internacionais e que fazem parte do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo em que a Coca-Cola é vendida aqui no Brasil e que a gente tem fábricas, inclusive, aqui no Brasil, nós temos também a Coca-Cola em diferentes países, que inclusive o seu país de origem não é o Brasil. A Coca-Cola não é um produto brasileiro. E aí você me pergunta, professor, o que isso tem a ver com capitalismo? O mesmo vale para o McDonald's. O McDonald's também não tem origem no Brasil, mas com certeza você já deve ter visto na sua cidade vários restaurantes do McDonald's. Tanto a Coca-Cola quanto o McDonald's representam 2 grandes marcas que representam como funcionam o capitalismo. Todo esse processo em que essas marcas ganham lucros, nós vamos entender hoje melhor o que é lucro, mas toda vez que elas obtêm lucro a partir de sua compra e venda de produtos, né? Porque nós compramos, nós consumimos tanto Coca-Cola quanto McDonald's. Querendo ou não, ainda que você não goste de um dos 2, com certeza existem outros restaurantes e outros refrigerantes que também não são do Brasil, mas você consome. Quer ver? Olha essa tirinha aqui, ó. O carinha ele fala assim, ó, não me rendo ao capitalismo selvagem. Me recuso a tomar Coca-Cola e usar iPhone. Aí o colega fala, e o que você faz? A ele, eu bebo Pepsi e uso Samsung Galaxy. Ou seja, nós estamos falando de marcas, de produtos que nós consumimos, que nós compramos, que nós usamos no nosso dia a dia e que fazem parte de algo muito maior, de uma dinâmica comercial, de uma dinâmica econômica muito maior do que a gente imagina. E essa dinâmica e esse processo e esse sistema político e econômico nós vamos chamar de capitalismo. A Pepsi, a Coca-Cola, o McDonald's, o Burger King, a Apple, todas essas marcas respondem a uma lógica de funcionamento, de compra e venda dos seus produtos a partir de uma lógica capitalista. E o capitalismo ele se caracteriza pela predominância do capital na sociedade. A palavra capitalismo vem de capital. Não estou falando da capital Brasília, capital do Brasil, não. Ou não estou falando, né, do capital apenas como às vezes o senso comum traz pra gente, que capital é igual a dinheiro. Não, capital é algo muito maior, é algo muito mais complexo. Tudo aquilo que entra na dinâmica do mercado, seja dinheiro, seja uma terra, seja algo que você compra, talvez um carro, uma casa, tudo isso é capital. Então, o capitalismo ele funciona pela predominância do capital na sociedade. Você consegue se imaginar sem comprar alguma coisa? Você consegue se imaginar vivendo em sociedade sem ter dinheiro para comprar alguma coisa? Pois é essa a cobrança que a gente tem do capitalismo nas nossas vidas. Então, vamos conhecer algumas características principais do capitalismo. A primeira é que o seu objetivo geral é o lucro. Falou em capitalismo, lembrou de lucro. Vamos supor que você
vai fazer uma formatura, né? Você vai se formar, faz uma formatura, e aí você começa a vender docinhos, né? Tem gente, né, que gosta de vender brigadeiro, docinho e tal, para arrecadar um dinheirinho para a formatura. Quando você vende o seu docinho, você pega, né, a receita daquele brigadeiro, por exemplo, compra os produtos para fazer o brigadeiro, ou seja, você precisa primeiro ter um capital para investir naquilo que você vai fazer, e aí você compra os produtos e tudo mais, faz os brigadeiros e vende. Só que você gastou determinado dinheiro para fazer aquele produto, para fazer o brigadeiro. E agora você precisa cobrar um valor que pague, né, o quanto você gastou, e além disso, venha um excedente, ou seja, um dinheiro a mais que você vai arrecadar para fazer a sua formatura. Ou seja, você não pode vender pelo mesmo valor que você utilizou para comprar os produtos e fazer aquele brigadeiro, senão você não vai ganhar nada com isso. Então, esse excedente é um lucro que você obtém. Agora, pensa numa grande empresa. Pensa, por exemplo, nos portugueses, quando chegaram no Brasil e viram aquelas terras cheias, né, de possibilidades para ele o quê? Para ele fazer extração de algum produto, para ele plantar e vender, né, para outros países. Então, quando Portugal vem explorar as terras aqui do Brasil, ele já está dentro de uma lógica capitalista em que ele visa o quê? O lucro. Então, lucro é todo o excedente vindo de uma compra e venda de um produto. O problema é que muitas vezes, numa lógica trabalhista, o patrão ele obtém muito mais lucro do que o trabalhador. Mas isso a gente vai conversar melhor depois. Mas eu quero que vocês entendam que o lucro é o objetivo geral do capitalismo, é obter lucro. Para ser capitalista, para ser capitalismo, precisa ter lucro. Show? Beleza? Bom, a segunda característica, ela também é muito comum no nosso dia a dia, é que o capitalismo ele funciona sob uma economia de mercado e lei da oferta e da procura. Aqui a gente tem uma imagem de uma senhorinha e ela tá lá fazendo feira, tudo mais e tal, você possivelmente já foi na feira. E aí ela tá procurando, né? Olha aí, procura, né? Ela tá procurando melancia. E aí ela vê duas barracas aqui. Uma barraca com melancias custando R$9 e a outra custando R$10. Ela vai comprar qual? A mais barata. Agora, como assim? O que isso tem a ver com capitalismo? Que o cara que está vendendo, o cara que está produzindo um produto, ele vai seguir uma lógica de lei de oferta e da procura e ele vai colocar o valor disso, o seu valor aqui, de acordo com a procura. Possivelmente a melancia custasse mais barato, mas o fato de ter procura, seria da figura da mulher aqui, faz com que determinado valor, às vezes até alcance um valor até mais alto, para que a pessoa se veja comprando. Vamos melhorar isso, vamos melhorar, vamos pegar esse exemplo, vamos melhorar. Por exemplo, hoje tá na moda o Big Brother, né? Então, vamos supor que uma pessoa do Big Brother, ela vai usar determinado óculos e vai entrar na moda aquele óculos que ela usa. E aí todo mundo vai querer usar o óculos igual a BBB lá. E ela tá lá usando aquele óculos, poxa, eu quero um óculos desse. Esse óculos nunca foi procurado com tanta intensidade antes. Agora que ele tem uma visibilidade, agora que ele tem um maior exemplo, né, de uma personagem lá do BBB, as pessoas começam a querer comprar aquele óculos. Aquele óculos, então, entra na lei da oferta e da procura. Ele começa a ser muito procurado. E aí, a economia de mercado vai fazer o quê? Vai começar a criar novos modelos daquele óculos, vai começar a aumentar o preço daquele óculos, porque se você quer, você vai comprar. Ou seja, a lei da oferta e da procura é essa lógica de você vender um produto com base na procura. E aí você tende a aumentar os preços toda vez que tem procura. Se é aquele óculos sai fora de moda, você já deve ter ouvido isso, está tão fora de moda, o que está fora de moda não vende tanto assim. Por quê? Porque os preços acabam sendo até mais baixos porque está fora de moda. Quer ver um outro exemplo? iPhone. Hoje a gente tem um iPhone 12, né? É isso mesmo, iPhone 12. Se você hoje procurar para comprar um iPhone 5, 5S,
você não vai achar com tanta facilidade. Por quê? Porque ele está fora dessa lógica de mercado. Hoje as pessoas têm uma procura maior dos iPhones mais recentes. iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12. Então os mais antigos, eles tendem o quê? A sair de moda, né? A deixar de participar dessa lógica de procura, e aí os preços tendem a cair. Em compensação, meu filho, quando você olha o preço dos mais recentes, são preços o quê? Altíssimos, porque ele está na moda e porque as pessoas querem esse mais novo. Então o capitalismo ele funciona sobre essa lógica de lei de oferta e procura e economia de mercado. Bom, outras duas características muito marcantes e essenciais para o funcionamento do capitalismo é o seguinte: é a propriedade privada dos meios de produção. Vocês estão vendo aqui uma imagem, eu tenho aqui uma fábrica, trabalhadores, né, aqui fazendo uma filinha, mas eu tenho uma figura de alguém tomando conta de tudo, segurando tudo. Esse alguém não parece uma pessoa muito boazinha, né? Pois é, vamos pensar nessa propriedade privada. O capitalismo, ele funciona da seguinte forma: eu vou produzir bens para vender. Esses bens podem ser produzidos, por exemplo, no campo, né? Produtos agrícolas. Eles são produzidos no campo para ser vendido e obter lucro. Todo mundo vende para obter lucro. Eu posso fazer um produto numa fábrica, que eu vou fazer aquele produto para obter lucro. Só que nem todo mundo tem terra para plantar e nem todo mundo tem fábrica para produzir. Apenas algumas pessoas, que vão ser os donos das fábricas, os donos da terra, é que possuem terra, é que possuem fábrica, é que possuem propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, quando a gente fala privada, é algo que não é público, não é de todo mundo. A fábrica pertence a alguém. Então, o lucro maior daquela fábrica, obviamente, vai ser para o dono dela. Ah, professor, você vai falar, mas o cara investe, o cara tem máquina. Pois é. Só que, por mais que ele invista, ele com certeza vai ganhar lucros muito maiores do que o seu trabalhador. Esse trabalhador, por ganhar um salário muito baixo, não vai conseguir ter os seus próprios meios de produção. A única coisa que ele tem é sua força de trabalho para trabalhar para esse cara. Então, o lucro do empresário, o lucro do dono da empresa, o lucro do dono da terra vai ser sempre maior. Então, ele fica cada vez mais rico. E aí pode comprar novas terras, comprar novos meios de produção, novas propriedades privadas e ficar cada vez mais rico. Em compensação, o trabalhador que ganha pouco não consegue alcançá-lo. E aí eu tenho aí uma divisão de classe. Hoje o capitalismo ele funciona com uma divisão de classe muito composta, muito complexa, em que eu tenho pessoas muito, muito ricas e pessoas muito, muito pobres. Entre essas muito, muito ricas e entre essas muito, muito pobres, eu vou ter pessoas mais ou menos, pessoas de classe média, pessoas de classe baixa, né? Eu não vou ter só miseráveis e só bilionários. Eu vou ter, na verdade, toda uma classificação aí. Mas a gente pode dividir hoje, para o nosso entendimento, os ricos e os pobres. Existe essa diferença. E para o capitalismo funcionar, precisa existir o rico e o pobre. Beleza? Essa é a divisão de classes lá do capitalismo. Bom, e aí o capitalismo, como eu falei lá no início do vídeo, ele pode ser dividido em 3 fases principais. A primeira fase é o capitalismo comercial, que ele nos remete lá ao período da colonização e acumulação de riquezas. Grandes nações como Portugal, Espanha, Inglaterra começaram a explorar novas terras. Para quê? Para acumular mais riquezas. E aí, por exemplo, vinham para o Brasil, né? Os portugueses, no caso, vieram para o Brasil e exploravam essas terras a fim de acumular maiores riquezas e a fim de obter mais lucros. Então, o capitalismo comercial ele é lá dessa época da colonização, da época do metalismo, em que eles buscavam metais preciosos. Você já deve ter estudado isso em história. E aí, nessa lógica, vai surgir a chamada Divisão Internacional do Trabalho, ou simplesmente DIT, tá? Nessa época, a gente vai ter uma DIT clássica, é a antiga, é aquela que deu origem, tá? Como é que funciona essa DIT? A DIT é o seguinte, eu vou ter a divisão de países, né, de nações, entre metrópoles e ex-colônias. No caso, na época, eram colônias.
Vamos pegar o Brasil. O Brasil hoje não é mais colônia de Portugal. Mas naquela época, a relação capitalista que existia entre Brasil e Portugal era essa. Portugal era uma metrópole, era um país explorador, né, exploratório, e Brasil era uma colônia. Enquanto Portugal explorava a colônia mandava, né, para a sua metrópole metais preciosos, especiarias, né, que serviam inclusive para a produção de manufaturas, de produtos que iam ser vendidos para a colônia. A colônia não tinha essa autonomia de produzir nada, apenas era para ser explorada. Eram das colônias também que saía mão de obra, por exemplo, lá da África saíram muitos, né, africanos escravizados. Então as colônias serviam nessa época para o capitalismo apenas para dar matéria-prima para a metrópole e mão de obra escrava. O trabalho naquela época era essencialmente escravo. Beleza? Tranquilo? E aí a gente vem para a segunda fase do capitalismo. Século XVIII, na Inglaterra, surge a indústria. Então a gente tem a chamada Revolução Industrial e um grande crescimento da classe burguesa. A burguesia vai ser uma forma de chamar a classe rica. Lembra que eu falei que o capitalismo funciona sobre duas classes, né? Com duas classes? A classe rica, a partir desse momento, vai ser chamada de burguesia. Enquanto o trabalhador, o pobre, vai ser chamado de proletariado. Só que tem uma diferença. Lembra que no capitalismo comercial a mão de obra era escrava? Agora não. Ela é assalariada. Por quê? Porque o capitalismo é bonzinho e quer dar dinheiro para todo mundo? Quer ajudar esse trabalhador? Claro que não. Balela, papo furado, tá? A ideia de ter um trabalhador assalariado, ela é qual? Fazer com que esse cara ganhe um dinheiro para que possa comprar os produtos das indústrias. Simples assim. É uma lógica capitalista de produção em que o trabalho deixa de ser escravo para ser assalariado, justamente para o trabalhador poder comprar os produtos. E assim os donos obterem maiores lucros, tá? Então não pense que o capitalismo é tão bonzinho assim, não. E outra característica marcante é a velocidade de padronização da produção. Com as indústrias, nós temos uma produção maior. E agora, na Divisão Internacional do Trabalho, na DIT, na DIT, nós vamos ter as metrópoles mandando também para as colônias produtos industriais. Nesse período, por exemplo, o Brasil vira ex-colônia, ele deixa de ser colônia de Portugal, mas ele ainda não tem indústria, por exemplo. E aí ele precisa de quê? Ainda depende dos países ricos, dos países que têm indústria, para obter produtos industriais. Então essa seria a segunda fase do capitalismo. E aí a gente chega na terceira e última fase, que é a fase atual do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Ele pega todo aquele capital industrial, todo aquele capital obtido da produção industrial e vai somar agora com o capital bancário. Agora é o grande monopólio dos bancos, né, das firmas financiadoras, daquelas que vão investir dinheiro, tá, em grandes empresas. Então, o capitalismo financeiro, agora o grande barato, né, vai ser o quê? O acúmulo de dinheiro para gerar cada vez mais riquezas, para gerar cada vez mais lucros e fazer com que essa classe rica, essa classe milionária, muitas vezes, ela seja mantida, ela não perca, né, esse seu status social de riqueza. E aí a gente vai ter agora a expansão das empresas multinacionais. Lembra lá do início da aula em que eu mostrei o McDonald's e a Coca-Cola como grandes empresas capitalistas? Pois é, agora as empresas, elas não funcionam só em um ou outro país. Agora elas se expandem pelo mundo. Uma mesma empresa, né, ela tem filiais em vários países. Essa empresa vai ser chamada de empresa multinacional. E a lógica agora da nova Divisão Internacional do Trabalho, da nova DIT, da nova DIT, já não é mais entre metrópole e colônia. Agora eu divido os países em países ricos, desenvolvidos, e países subdesenvolvidos, que até têm indústria, mas ainda dependem, financeiramente falando, dos países desenvolvidos. Essa é a terceira fase do capitalismo. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, comenta, tira dúvida, tá?
que a gente vai ter mais vídeos, mais conteúdos assim. Espero que vocês tenham entendido essa lógica capitalista que domina o mundo hoje. Forte abraço e até a próxima aula.